Olá pessoal, conforme prometido, ontem a gente falou um pouco sobre a questão das eleições, o quanto está complicado ali o embate entre o presidente e os ministros do STF, que estão, na verdade, em campanha para derrubar o presidente e também para defender essas eleições de uma forma muito estranha, sem transparência e não deixando que ninguém possa falar nada a respeito disso. Hoje saiu aí na imprensa que apenas eles podem falar sobre as eleições. Nenhum de nós pode colocar em questionamento qualquer situação sobre as eleições e também agora parece que o Tribunal Superior Eleitoral vai monitorar quem ousar falar mal das pesquisas. Isso mesmo, não pode mais falar mal de pesquisa. Depois eu trago alguma coisa para vocês falando sobre isso, mas o assunto que nós vamos falar agora aqui é de suma importância. É o que está acontecendo no Fórum Econômico Mundial. Eu vou trazer para vocês aqui 10 tópicos em relação ao que está acontecendo no mundo e como que essa turma, que lá atrás começou com o discurso de que esse fórum era para colocar o planeta Terra em melhores condições de sobrevivência, de convívio e tudo mais, agora vocês vão perceber que eles estão chegando no ápice da tentativa de se instalar uma nova ordem mundial. Nós vamos falar bastante sobre a questão da nova ordem mundial aqui, e eu quero trazer para vocês, então, qual é a realidade, por que essas crises sanitárias que estão sendo provocadas, para eles, é a grande chave mestra para dominar o mundo de uma forma que até então nunca ninguém conseguiu, retirando totalmente as liberdades individuais e fazendo com que prevaleça o que eles consideram ser o melhor para o mundo. Sabemos que isso não é verdade e o que eles querem realmente é conseguir a dominação total e controle máximo de tudo que você faz, de tudo que você pensa e de tudo que você, a princípio, necessita para a sua sobrevivência. Então, eu coloquei aqui no Twitter, eu já estou com isso lá rodando, algumas pessoas já estão compartilhando, mas eu achei de suma importância também estar trazendo isso através de um vídeo para que vocês compreendam o que é de fato esse Fórum Econômico Mundial, aonde eles querem chegar e como que eles, com todo o capital econômico que detêm, são famílias inclusive poderosas que não aparecem na lista da Forbes. São pessoas que detêm todo o capital hoje no ápice da pirâmide e que ainda assim não basta o acúmulo de capital que possuem, eles querem a dominação total de toda a população do planeta. Então, nós vamos trazer aqui alguns tópicos. E eu vou começar aqui mostrando para vocês que quem promove o evento já começa promovendo um evento em choque com o nosso país. Por quê? Porque eles, na verdade, não podem ter presidentes como era o Trump lá, como é o presidente Bolsonaro aqui, enfrentando eles da forma como eles planejam intervir em toda a nossa nacionalidade, inclusive através do que aconteceu agora recentemente, que era para o presidente assinar com a Organização Mundial da Saúde um aceite em relação às vacinas, em relação a tudo que eles têm colocado como regra mundial, e aquilo, uma vez assinado, nós não teríamos mais autonomia nem mesmo para escolher o que nós faríamos. Tem nomes aqui que a gente tem que evitar de falar, né? Já falei uma vez, mas nós vamos evitar para que esse vídeo não possa ser de imediato bloqueado. As redes sociais estão terríveis, eu estou quase desistindo já do TikTok, mal entrei nele, o pessoal começou a me curtir lá e daí de repente já começou a vir 1, 2, 3, 5 vídeos que eu falei mal do STF e eles já deram um jeito de me dar uma suspensão lá. Você perde totalmente o ânimo de usar plataformas dessa forma, né? Mas vamos aqui. O primeiro tópico que eu trago para vocês aqui, que é o principal agente do Fórum Econômico Mundial, que é o Klaus. Ele declara o seguinte: vamos ser claros, o futuro não está apenas chegando, está sendo construído por nós, uma comunidade poderosa que está aqui nessa sala. Ou seja, eles se consideram as pessoas que vão dizer para onde o mundo vai e de que forma o mundo deve ir. Isso por si só já é altamente preocupante, porque eles inclusive retiram na ideia deles a soberania dos países e passam a definir quais são as regras vigentes em cada país. Dentro do meu Twitter vocês vão ver inclusive a fala deles, tá? Porque isso aqui para ficar bem registrado que não é coisas
da minha cabeça ou de qualquer outra conspiração. Tudo que está sendo colocado aqui são a fala dessas pessoas que planejam instalar a nova ordem mundial através do pensamento deles. O segundo tópico aqui envolve o seguinte: estamos desenvolvendo um programa de rastreamento de consumidores. Qual é o destino deles, como eles se movem, o que comem. Toda a sua existência deve ser rastreada. Ou seja, você, a partir do momento que você existe, você provavelmente vai ser chipado, você vai ter dentro do seu organismo alguma forma de ser monitorado 24 horas por dia. É isso que planeja o pessoal que hoje pertence a esse grupo do Fórum Econômico Mundial. Tem ali o depoimento também em vídeo para você seguir lá no Twitter. Tá tudo numa linha do tempo ali, você achando a postagem que é a mais recente que eu fiz, e você vai seguir uma por uma das afirmações que eu estou trazendo para vocês aqui. O terceiro tópico, diretora executiva da Oxfam International, fala o seguinte: o Covid tem sido um dos produtos mais rentáveis de todos os tempos. Rentáveis para quem? Rentáveis para eles, para os donos das redes sociais, para os donos das farmacêuticas. Esse pessoal que hoje detém todo esse recurso e toda essa força de controlar o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, para eles o Covid foi altamente rentável. Então isso está claro justamente pelos próprios depoimentos de quem está lá depondo nesse Fórum Mundial. O quarto tópico da Catarine fala: estamos no ano de 2030 e aqui ela escreveu errado, mas nos tornamos todos, eles falam o seguinte: e nós tomamos todos os seus bens, incluindo os seus filhos. Essa parte aqui é justamente quando ela se coloca lá no ano de 2030 e você não tem mais o poder de definir sequer o que o seu filho vai fazer, o que o seu filho vai injetar, o que o seu filho vai se alimentar, o que o seu filho vai ler. Então a dominação é tamanha que hoje as pessoas olham: mas eles só estão preocupados com a saúde do meu filho ou com a educação do meu filho. Então isso fica claro. Eles não querem mais deixar que você tenha poderes sobre os seus filhos. A ideia deles é que todo mundo tem que obedecer a uma ordem imposta por eles. Tá? Vamos para o próximo tópico. O quinto tópico. Esse é o céu da Pfizer, a farmacêutica que mais ganhou dinheiro durante esse período da pandemia. Ele coloca aqui que eles estão inventando uma nova tecnologia, onde através da ingestão de pílulas, um chip vai junto com um sinal sem fio às autoridades competentes quando a droga é digerida. Ou seja, eles querem monitorar plenamente se a pessoa realmente fez uso daquele medicamento, se esse medicamento está no organismo, se ele está vigente. É um monitoramento que, sinceramente, nem em filmes aí de ficção científica a gente achava que esses caras já estavam indo tão longe assim. Mas é isso que eles estão planejando. Então o dono da Pfizer ele não se satisfaz em fazer o lobby e em empurrar tudo isso que ele vem empurrando na comunidade global. Né? Tem pessoas aí que já estão na quarta dose. Ele quer ter certeza de que isso está dentro do seu corpo e sendo monitorado 24 horas por dia. Essa é uma parte do discurso, está aqui ele falando exatamente sobre isso, 26 segundos. Fórum Econômico Mundial, tópico 6. A elite de Davos alerta que os Estados-nação não devem se opor à dolorosa transição global. Ou seja, um presidente como o nosso, o presidente Bolsonaro, se ele não aceita as regras que vêm dos globalistas, que vêm da nova ordem mundial, ele deve ser rapidamente retirado do poder, seja da forma que for, seja por fraude, seja por poderio econômico, seja até, de repente, atentando contra a sua própria vida. É contra esse grupo que vocês estão vendo aqui que nossa luta no Brasil é extremamente necessária. Nós somos o último país continental com força de tentar resistir a tudo isso que está acontecendo no resto do mundo. Na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o George Soros, que hoje controla o Partido Democrata lá, o Biden é uma marionete.
É um cara que está lá apenas para servir aos seus chefes. E quem são os seus chefes? São justamente essas pessoas que nós estamos vendo aqui, que estão através dessa situação de saúde, da Organização Mundial de Saúde, conseguindo tomar conta de todas as nações, conseguindo intervir no poderio que até então existia, das nações serem independentes, de terem a sua vontade realizada da forma como eles pretendiam. Então, quando eles dizem aqui, as elites de Davos alertam que os Estados-nação não devem se opor à dolorosa transição global, significa que os países não podem mais ter autonomia para decidir por si mesmo. Eles têm que seguir uma regra estabelecida pelos globalistas. Tá? Então, aprendam isso. Nós estamos numa luta que ela não é apenas uma luta interna, ela é uma luta externa contra todos esses que estão tentando tirar a nossa autonomia de escolha e principalmente as nossas liberdades. Vamos para o tópico 7, Fórum Econômico Mundial. Qual era o nome original do Instituto do Bill Gates e da Melinda Gates? Então, aqui eles colocam, na verdade, todo o que está acontecendo em relação a isso que nós enfrentamos na pandemia. Muita gente já sabe, mas para quem não sabe, passou por laboratórios ligados ao Bill Gates. Ou seja, agora, inclusive, vem vindo uma nova situação aí que preocupa bastante, que é a tal da varíola do macaco, que através da pandemia eles conseguiram descobrir uma chave para controlar boa parte da população mundial e eles não podem perder a oportunidade de manter esse controle. Então é possível que outras coisas acabem acontecendo na sequência, muitas vezes ligado aos laboratórios, às instituições que estão aí na mão do Bill Gates. Então aqui tem um discurso também breve falando sobre isso. O 8º tópico. Os participantes do Fórum Mundial compartilham seus pensamentos sobre aqueles que decidiram permanecer não picados. Não vou falar a palavra ali para correr risco. Esta não vai ser a última pandemia. Veremos que cada vez mais pandemias estarão surgindo devido aos impactos climáticos. E aqui os impactos climáticos, eu quero fazer um parênteses e falar para vocês que não entendem essa narrativa, esse discurso das questões climáticas. O que eles conseguem com isso? Quando eles falam que você está causando problema climático, na verdade ele está tentando interferir na tua produção. Por que ele interfere na tua produção? Porque ele diz que você não pode mais produzir tanto isso, produzir tanto aquilo, porque isso está gerando algum tipo de impacto para a natureza. Na verdade, o que eles querem controlar é os teus meios de produção, a quantidade que você pode produzir. Um país como o Brasil, que é uma potência, se eles não colocarem regras climáticas sobre o Brasil, daqui a pouco a gente está produzindo alguma situação que vai com certeza entrar em conflito com os interesses desses caras. Porque a gente começa a ser um grande produtor de determinado assunto, de determinado produto, e aí você vira um concorrente forte para os interesses desses caras. Mas eles não podem dizer, você não pode produzir, porque senão você vai se tornar muito forte, muito poderoso, e você vai acabar me gerando problema na minha linha de produção. O que eles têm que fazer? Eles têm que empurrar para a população que aquela produção não pode acontecer porque vai causar problema climático. Então, entendo que todas essas conversas que giram em torno disso sempre estão ligadas aos interesses financeiros de grupos poderosos que não podem deixar haver novos emergentes. Né? Nós somos um país emergente e nós não podemos nos tornar uma grande nação. Então é por isso que eles sempre embatem nessa questão climática. Vamos para um novo tópico aqui. Deixa eu ver se essa aqui eu já passei. O 9. Bem-vindos a 2030. Eu não possuo nada, eu não tenho privacidade e a vida nunca foi tão boa. É exatamente o que eles estão levando você a crer. Você vai ficar totalmente refém de tudo que eles querem e ainda assim você é obrigado a acreditar que você está super protegido, que a tua vida está uma maravilha. Você abriu mão de todas as suas liberdades, agora é eles que definem tudo que você faz, mas você está super protegido. E é graças a essa super proteção que a tua vida está maravilhosa. É essa linha de raciocínio, de pensamento que esse pessoal do fórum quer que você caminhe por aí, tá? O 10º tópico,
a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia sobre a narrativa do Covid perder a força. Corremos o risco de perder esse momento de mudança transformadora, ou seja, as pessoas parando de se preocupar com essa doença, daqui a pouco elas não estão mais refém do medo. E se elas não estão mais refém do medo, elas começam a se sentir de novo pessoas independentes, livres, com liberdade. E aí, quando você tem liberdade, você não é mais um cordeirinho. Então, existe a preocupação desse pessoal que está participando do fórum de manter você refém do medo, do pânico, aceitando tudo que eles têm para te empurrar pela sua maravilhosa proteção. Tá? Vamos no 10.2 aqui. Veja minuciosamente o que ela diz. A janela gerada pela pandemia está fechando, já que as pessoas não andam mais no esquema do medo. E o pessoal do fórum, então, está em pânico. Esse pessoal que está dentro do fórum, eles estão em pânico porque o nosso pânico está se dissipando. Então, essa é a razão pela qual eles estão agora atacando com essa nova suposta pandemia, né? Não podemos chamar assim porque ela ainda não é, mas que tem trazido aí preocupações pela forma como está se proliferando por parte da Europa e vamos ver se isso vai acabar acontecendo no resto do mundo. Tópico 10.3. Pensando que o pânico e o terror da saúde propagados pela grande mídia são sob ordens, sob suas ordens, permitirão realizar seu governo mundial e a escravização do povo. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte: o que vai acontecer? Se o povo continuar refém do medo, tudo que eles têm que empurrar para cima da população, eles vão empurrar. E o controle está cada vez mais acirrado. As moedas digitais, por exemplo, é uma forma quando você não tem mais o dinheiro do papel, se o teu dinheiro está todo digitalizado, basta alguém do governo se contrariar contigo e pronto. Rapidamente ele fechou a tua torneira, você não tem mais como fazer absolutamente nada. Nós temos um exemplo claro aqui de como você tenta travar alguém através disso, que é o próprio ministro Alexandre de Moraes, que mesmo diante do perdão presidencial que o Daniel Silveira recebeu, ele está tentando travar o cara, bloqueando bens, mandou bloquear todos os recursos financeiros, inclusive o seu próprio salário, coisas que nunca poderiam acontecer, que a nossa Constituição não permite. Ou seja, o cara é um deputado federal e não tem nem como alimentar sua família porque está com todos os seus bens e todos os seus recursos financeiros bloqueados. Uma vez que a moeda está toda digitalizada, é exatamente isso que esse pessoal consegue fazer. Trancar todo o seu patrimônio, qualquer recurso. Se você, por exemplo, se contrariar a seguir a caderneta ali da picadinha, se você fizer qualquer atitude mais rebelde contra eles. Tá? Então é isso que está muito claro aqui. Existe uma grande preocupação por parte desse pessoal do fórum de acelerar a agenda, principalmente no Ocidente, e aí cabe aqui aos mais esclarecidos resistir. Ou seja, nós somos o último país continental com capacidade de resistir. O que eu quero que vocês entendam aqui é exatamente isso. Agradecer ali a Dora que já foi lá e escreveu assombroso. Eles querem, se possível, exterminar pessoas pelo poder. Então, o que nós estamos vendo aqui? Para eles, exterminar pessoas é só uma forma de você tentar achatar e diminuir um pouco a resistência. Eles não estão nem um pouco preocupados com a questão das mortes. Eles estão preocupados com a questão da dominação. Então, vocês entendem agora, diante de um pouco disso que a gente conversou aqui, a importância que é ter o presidente Bolsonaro hoje liderando esse país continental. Não é fácil, nossa luta não é apenas interna, volto a repetir isso, nossa luta é contra grupos poderosíssimos de interesses no nosso planeta, né? Os globalistas que estão na Europa, o pessoal que já está dentro dos Estados Unidos, já tomou conta do Canadá, a América Latina aqui está toda na mão da esquerda, e eu só quero explicar uma coisa muito importante para vocês quando a gente fala em nova ordem mundial. A nova ordem mundial ela não é um grupo único e específico. Nós temos um grupo da nova ordem mundial ao qual pertence esse pessoal do fórum, ao qual estão ali dentro os globalistas, os metacapitalistas, as pessoas mais poderosas em relação a recursos existentes nesse planeta. Esse é um grupo de nova ordem mundial que, através dessa crise sanitária, está tentando fazer a mudança que eles tanto sonham numa vida inteira de dominação. Nós temos outros países gigantes
que também tentam, de alguma forma, estabelecer um controle mundial, que é, por exemplo, a China. A China, ela, não necessariamente ela pertence a esse grupo, pelo contrário, vira e mexe eles se pegam. O Soros, hoje, é arqui-inimigo do presidente chinês. Os metacapitalistas, eles sonham, de alguma forma, em dominar a Rússia. E a Rússia, com seu poderio, também reage, causando, inclusive, essa guerra que nós temos agora, infelizmente, dentro do terreno da Ucrânia. Por quê? Porque os globalistas, eles não podem ter países fortes, grandes, com suas autonomias estabelecidas. Então, é um problema para os globalistas que tentam emplacar uma nova ordem mundial quando você se vê diante de países como a China, como a Rússia ou até mesmo como o Brasil, que não tem a potência que aqueles países têm, mas é um país continental. Então, eles precisam dominar esses países. E é aí que entram os conflitos, é aí que as pessoas às vezes não entendem por que a Rússia, em dado momento, acena por Trump, por que a Rússia, em dado momento acena por Bolsonaro. Por quê? Porque, querendo ou não, se o Brasil cai na mão desses globalistas e metacapitalistas, é mais um país gigante que passa a ser dominado por eles. E daqui a pouco, se ficar, por exemplo, só a Rússia e a China, vai ter problema, como já está tendo problema com a guerra da Ucrânia. Então, são conceitos que muitas vezes as pessoas não entendem por que o mundo está dessa forma, nesse colapso. Mas é porque, infelizmente, a ambição de grupos poderosos não tem limite. E esses limites acabam entrando em conflito direto com as nossas liberdades. Então, acho que aqui a gente tem um panorama um pouco melhor do que está acontecendo no mundo e os desafios que nós teremos pela frente. Pode ter certeza, a nossa geração é uma geração de luta, é uma geração que veio para tentar dar um pouco de esperança para as próximas gerações, que são os nossos filhos, os nossos netos, pois se a gente desistir agora, muito provavelmente não sobrará quase nada para que as próximas gerações possam ter um pingo de chance de lutar pelas suas liberdades. Tá bom? Eu vou encerrando por aqui esse vídeo. Eu espero que de alguma forma você tenha um pouco mais de preocupação. Procure ler sobre isso, procure estudar um pouco mais do que está acontecendo no resto do mundo. Abra a mente das pessoas que estão indo aí para diversas doses, achando que isso para ela é o motivo da sua proteção, da sua segurança. Explique para elas um pouco do que está acontecendo. Quem sabe você acorda mais um. Se cada um que está aqui hoje conseguir acordar um pouco mais as outras pessoas que estão ao seu redor, tenho certeza que a nossa luta se irá fortalecer contra todo esse eixo do mal que está aí fazendo de tudo para nos aprisionar. Tá bom? Fiquem com Deus. Foi, Senhor.